Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa. Rondônia, 40 anos, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc através do edital 32/2021, Sejusel Codec. Segunda edição Pacaás Novos, prêmio Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artístico-Culturais, eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual. Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa Rondônia, 40 anos. Assistam à mesa Rondônia Quilombola, onde temos como convidados e convidadas Erineide Rodrigues da Silva, professora da comunidade quilombola de Pedras Negras, os documentaristas José Jurandir da Costa e Fernanda Kopanaques, que em 2007 filmaram Quilombagem, sobre o drama de duas comunidades quilombola de Santo Antônio do Guaporé e Pedras Negras, no Rio Guaporé, que buscam permanecer em seus territórios ameaçados pela pecuária e plantação de soja na região. Mediação do professor doutor da Universidade Federal de Rondônia, Marco Antônio Domingues Teixeira, que mantém trabalho de extensão junto às comunidades quilombolas e povos tradicionais do Vale do Rio Guaporé. Senhoras e senhores, meu nome é Marco Teixeira e é um prazer poder estar aqui nessa live juntamente com a professora Rosária, de Santo Antônio do Guaporé, professora Erineide, de Pedras Negras, também no Vale do Guaporé, a Fernanda Kopanaques e o Jurandir, do Cine Amazônia. É uma honra a gente poder estar junto nesse momento em que o Cine Amazônia completa a sua maioridade e a gente realizar uma live aqui em conjunto com os amigos do Guaporé, para a gente tratar justamente desses temas ligados ao quilombo, à quilombagem e às distâncias em que nós percorremos esse universo onde nada é longe, mas às vezes é um pouco improvável também. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. Nós vamos começar a nossa conversa fazendo uma apresentação, né? Meu nome é Marco Teixeira, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia e trabalho há muito tempo com a questão quilombola em Rondônia. Também trabalho com outros temas ligados a populações periféricas e populações tradicionais. Meu nome é Erineide, eu moro na comunidade quilombola de Pedras Negras há aproximadamente 13 anos. Já trabalho há uns 16 anos com essas comunidades ao longo do Vale do Guaporé e sou professora dentro da comunidade. Sou casada com um quilombola, de uma família muito tradicional, onde a minha sogra tem um vasto currículo histórico dentro do quilombo. É a matriarca, né, a Aniceta Mendes Pinheiro, onde eu sempre cito o nome dela, porque é uma liderança muito forte e é uma devota do Senhor Divino Espírito Santo. E aqui a gente consegue estar trabalhando e mantendo essa tradição viva, que é a cultura guaporeana, a cultura quilombola. Meu nome é Jurandir Costa, eu sou cineasta e documentarista, atuo nessa região do Vale do Guaporé já há mais de 20 anos e é um prazer estar aqui dialogando sobre o quilombagem. Bom, sou Fernanda Kopanaques, uma das organizadoras do Cine Amazônia, que, como o professor Marcos disse, completa esse ano 18 anos, e a gente está numa atividade comemorativa de 18 anos do Cine Amazônia e 40 anos de
Rondônia, do nosso estado. Tive a oportunidade de fazer, não somente ao longo desses anos, no Cine Amazônia, mas de fazer um trabalho, um documentário chamado Quilombagem, em que eu dirijo em conjunto com o Jurandir, sobre as duas comunidades quilombolas no Vale do Guaporé, que é Pedras Negras e Santo Antônio. E penso que de 15 anos para cá, algumas coisas se modificaram. Esse trabalho ele foi feito a partir de um trabalho da tese de doutoramento do professor Marcos Teixeira, então a gente uniu algumas coisas. E queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque depois de 2 anos e meio, no meio de um caos de pandemia, é muito bom a gente saber que a gente, mesmo que a gente esteja se vendo só virtualmente, mas que a gente está vivo e que está aqui, e que espero muito em breve a gente poder ir para o Guaporé, porque faz muita falta esse rio na vida da gente. É isso. A professora Rosália, eu acho que não está presente no momento. A dificuldade de acesso em Santo Antônio é muito grande ainda, né? A professora está presente? Que isso é uma discussão também, né, Marco? Assim, Ainda permanece sendo um as nossas problema dificuldades de comunicação, né? tantos anos depois, né? Tantos anos depois. De qualquer forma, a sala vai estar aberta e eu acredito que quando o sinal dela se estabelecer, ela entra e aí a gente a recebe, né? Exatamente. E aí a gente passa a palavra à professora Irineide, que deve ter muita notícia sobre Pedras Negras nesse tempo, em que todos estamos distantes uns dos outros ainda, né? É verdade. Dando continuidade, é um prazer muito grande estar com vocês três, porque são pessoas que são envolvidas com a história desses povos. O Cine Amazônia é um fator muito importante para essas comunidades, porque traz alegria, traz conhecimento, traz esperança, e principalmente o que a gente vê no sentimento dessas pessoas quando eles estão atuando aqui. São 2 anos, né, que a gente está sem. A comunidade, ela não vivenciou muito a questão da pandemia, porque pelo fato de nós residirmos isolados, né, de estarmos em contato diretamente mais com a natureza, nós não tivemos, né, nenhum caso aqui, graças a Deus, que foi passou, né, está passando, mas assim, sempre todo o cuidado foi constante, principalmente porque o turismo ele se expandiu muito, né, durante esses 2 anos e cresceu, né? Atualmente, hoje nós estamos com 4 pousadas, mais 3 moradores construíram pousadas, né? Antes só tinha 2, e agora nós estamos com 4. A comunidade está em crescimento, melhorou algumas coisas, principalmente na questão da educação, como eu citei. Nós estamos com a escola nova, né? Terminou a construção, levou 2 anos também, no mesmo tempo da pandemia, pela questão da dificuldade de acesso, porque as empresas que ganharam a licitação tinham um problema enorme, principalmente na época, como vocês já conhecem, né, que é a época da seca, da época que as praias aparecem, então vem a questão dos bancos de areia e não tem condição de passar barcos grandes. Então, a nossa escola ela demorou muito mais, né? A de Santo Antônio, a comunidade quilombola de Santo Antônio, as crianças já estão na escola, né? Na escola, no espaço novo.
Nós ainda estamos esperando alguns detalhes, alguns ajustes. E teve concurso, né, para professores aqui para o ensino fundamental 1. Hoje nós temos uma professora atuando como funcionária efetiva do município, né, com as crianças pequenas. Eu trabalho com ensino médio e tem mais uma professora com formação em matemática. E nós tivemos mais 2 formações de professoras quilombolas, né? Foi, no caso, a Francisca, né, que é filha da dona Aniceta. Ela se formou em pedagogia e já está atuando também como professora. Isso, para mim, é um enriquecimento muito grande, porque era uma luta que a gente sempre teve, né, constante, juntamente com o professor Marcos Antônio Domingues Teixeira, que foi o idealizador do projeto Raízes, a qual eu comecei através da Secretaria de Estado da Educação, e sempre nós tivemos essa dificuldade de professores atuantes dentro da comunidade. E, para mim, assim, é uma vitória muito grande a gente estar conseguindo a formação das pessoas da própria comunidade. Que muitas pessoas vinham, passavam e iam embora, né? E hoje você vê que está se permanecendo e está as pessoas, né, o quilombola mesmo, está dando continuidade e mantendo a tradição e a cultura quilombola. Então, assim, em relação às festividades religiosas, nós tivemos muitas dificuldades, né, porque tem a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é tradicional no mês de dezembro, e tem o festejo do Divino Espírito Santo, que com a pandemia parou, né? Então, esse ano não vai ter, né? Já era para estar acontecendo. Nesse exato momento, era para a Romaria já estar no Rio, mas quando foi aberto, o bispo já tinha soltado o decreto, né, das Irmandades e do Conselho Geral das Irmandades. Então, nós tivemos que parar mais um ano. Não só o ano que vem que a gente vai estar continuando com a questão da Romaria do Divino Espírito Santo. Então, tem outros fatores que melhorou bastante aqui dentro da comunidade. Quando vocês voltarem, o Jurandir e a Fernanda, vocês vão ver um diferencial muito grande de 2 anos atrás. Né? O professor Marcos acompanhou mais, né, tá? Foi o que aí dentro, no meio dos 3, é o que esteve mais constante aqui nos últimos tempos, devido a algumas dificuldades que nós passamos, e ele foi um referencial muito grande para nós e uma ajuda muito grande. Então, é muito importante para mim, como defensora desses povos, estar aqui fazendo parte dessa live, dando minha contribuição. Eu espero que esteja contente, e se quiserem perguntar mais alguma coisa, estou aqui à disposição. Muito bacana, Irineide, perceber que você começou essa trajetória de uma forma profissional na SEDUC, enveredou pela área acadêmica no mestrado e juntou tudo e transformou numa vida ao lado do Francisco aí em Pedras Negras, né? Isso é muito bacana. E mais do que ninguém, hoje você é a grande autoridade sobre o conhecimento da região, né? Você é referência sobre isso. Então, é muito importante essa sua conversa, esse nosso bate-papo, as suas experiências de vida e essa segurança que você transmite a mensagem das populações remanescentes de Quilombo, aí do Vale do Guaporé. Né? Esses ainda são tempos adversos, mas realmente a comunidade de Pedras Negras, a comunidade de Santo Antônio, superaram de uma forma mais branda as adversidades dos últimos 2 anos.
E é muito interessante também observar que as relações internas e externas da comunidade estão bem organizadas novamente, né? E não houve grandes abalos, mesmo com a pandemia, mesmo com aquela situação pré-existente que nos levou a atuar novamente juntamente com o Dr. Gustavo. Então, Pedras Negras superou mais uma vez os problemas, Santo Antônio vai superando com todas as dificuldades os problemas, e a gente tem que esperar que a situação possa melhorar. Há coisas que me preocupam ainda em relação ao Vale do Guaporé de maneira geral, mas isso é coisa para a gente conversar. O trabalho que o Cine Amazônia tem desenvolvido ao longo desse tempo no Guaporé, ele é interrompido por conta também de uma, digamos assim, uma política, a não política que se estabeleceu nesse governo. Então, nós tivemos os patrocínios que já eram continuados mais de 10 anos interrompidos, então esse é um dos motivos, né, que leva à ausência do Cine Amazônia da atuação no Guaporé. No entanto, nesse intervalo, a gente está produzindo, tem um livro sobre o Guaporé que vai ser lançado, e estamos também no processo de realização de um filme chamado Voando sobre a Amazônia, Rio Guaporé, que eu espero que seja também mais uma oportunidade para a gente estar dando visibilidade a esse território. O que a gente percebe é que a ausência do Estado me parece que é uma política que se estabelece, que o Guaporé continua muito esquecido. Eu não sei como é que está, Erineide, por exemplo, a frequência dos barcos. A gente está falando aí de uma área de 1.200 quilômetros, que é a fronteira com a Bolívia, e como é que está a frequência das embarcações nessas comunidades. O trabalho da gente é um trabalho que os filmes é que dão, na verdade, a visibilidade. Então, é muito difícil até de mensurar a própria atuação no território, por conta... Nós fazemos filmes e fazemos cultura, e o que a gente percebe é que o Guaporé continua abandonado. Erineide, a gente estava falando sobre a dificuldade que ainda é a questão da internet, né? E o contato, às vezes, como fica difícil para a gente manter um contato permanente. Eu não sei se ainda está com aquele problema que estava quando eu fui aí a última vez, que a internet funcionava só ao redor da escola, praticamente, né? A gente tinha que estar sempre muito perto da escola para a internet andar bem. Em relação à internet, deu uma melhorada na seguinte situação. A comunidade comprou, todos compraram, né, uma antena, só que a empresa que entrou com um problema entre eles mesmos, empresários. E agora nós estamos tendo a oportunidade de comprar outra. E aí tem uma antena através do telecentro, que vai diretamente para os moradores, né, através da associação. E essa agora que eu estou usando aqui é da escola. Então, nós temos 3 tipos de situações através da internet, né? Então, melhorou nessa parte, né? Porque antes a gente não tinha nenhuma. E só era mesmo através da antena da mediação tecnológica, e que era só ao redor da escola. Agora nós temos internet nas pousadas, né? E os moradores que também compraram para suas casas, para suas residências. Inclusive, daqui uns dias vocês vão ter a oportunidade de estar conversando com a dona Aniceta, que ela também já adquiriu a dela, e ela já está se aperfeiçoando a usar o celular, né? Então, são avanços tecnológicos, né,
dentro da vivência do quilombola. Mas aí a gente tem esse problema de sinal. Eu acho que, não sei se é devido à distância dessa natureza. Eu penso que se a gente for fazer um recorte, como eu havia falado, de 15 anos para cá, a partir do quilombagem, em que a gente tem o contato a partir do próprio filme, com uma realidade de isolamento, passados 15 anos, a gente continua falando sobre isolamento também, porque a gente tem realidades diversas, de quem está na cidade, em São Francisco, de quem está no eixo da BR-364, na capital, para essa realidade. Isso também a gente pode, eu penso, que também é uma forma também de exclusão. Você ter dificuldade com o sinal da internet. A gente está vendo isso aqui nessa live. A Rosária não conseguiu ficar, caiu. E não conseguir hoje, na atualidade, no ano de 2022, não ter sinal de forma constante e segura, a internet não dificulta não somente um diálogo entre nós todos, mas dificulta também pesquisa para a própria comunidade escolar. Então, isso é muito sério, porque a sensação que eu tenho é que, ao longo dos anos, me questiono se esse é o modelo de fato que a gente quer, todo mundo com as referências que a gente tem da cidade, mas eu sinto que esse isolamento, até para você pedir um help, pedir uma ajuda, atender uma necessidade básica, escolar ou de saúde, isso a internet agora está mostrando para a gente, das dificuldades do cotidiano das comunidades quilombolas, né? Ao longo desses anos, eu praticamente de 2000 eu vou ao Guaporé desde 2004, vai fazer um bom tempo já. E em 2007 nós fizemos o quilombagem. E a sensação que eu tenho quando eu volto é que essa região está sendo imprensada. E aí, quando eu digo está sendo imprensada, ela está sendo imprensada pela pecuária, pelas fazendas de soja. Isso me preocupa muito, né? Porque a história diz para a gente, a história conta para a gente, não só essa realidade quilombola, a gente poderia estar falando também da realidade das comunidades dos territórios indígenas na região. Isso mostra para a gente uma pressão tão grande que expulsa as pessoas. Então, nos últimos anos, quando eu estive no Guaporé, quando eu conversei com todos nas comunidades, os relatos são da comunidade não conseguir sobreviver no seu habitat, não conseguir sobreviver com a sua referência ali enquanto quilombola, e sim indo para as periferias das cidades em Rondônia, né? Não só para as periferias de cidades como Porto Velho, mas lugares um pouco mais isolados, em Costa Marques, em Guajará-Mirim e outros locais. Isso é algo que me angustia e me preocupa muito, né? Porque a sensação que eu tenho é que quando o poder entra, quando o poder chega próximos às comunidades, né, quilombolas, eles não estão preocupados de respeitar o dia a dia das comunidades, eles não estão preocupados em sair dessa lógica, eu até diria da lógica do colonizador mesmo, que é uma lógica extremamente linear, é uma lógica
muito diferente, inclusive, da lógica que a gente vê nos povos originários, com os ribeirinhos, com os quilombolas. É uma lógica de circularidade, né, em que tudo tem um sentido mais circular. E eu me lembro que a grande observação com relação a essa lógica eu tive em Santo Antônio do Guaporé, que a gente foi fazer uma entrevista, e aí, durante a entrevista, se eu não me engano, foi com o seu Armando, ele olha para o céu e diz, não vai dar hoje não, porque vai chover. E aí nós olhamos para o céu e não tinha aparência de chuva. E, de repente, choveu, ou seja, é um outro sentido que está diretamente ligada à natureza, que está ligada ao cotidiano e ao dia a dia mesmo, né? Essa lógica não é uma lógica infelizmente, eu acho que teve avanços no sentido do respeito da lógica do povo do Guaporé. Infelizmente, eu olho para o Guaporé com muita preocupação, muito assustada. Todas as vezes que eu vou para o Guaporé, eu fico muito assustada. Eu fico muito assustada no sentido de preocupada com os rumos que as comunidades vão seguir ao longo do futuro. Eu vejo que eu tenho a sensação que Pedras existe uma organização grande e que tem novos atores, né, para fazer essa edição, mas ela também é necessária com os novos, com os mais jovens, num processo de resistência da própria cultura. Eu acho que basicamente é isso assim, que eu pensei, e essa dificuldade com a internet me ligou a essa discussão, entendeu? E você, Irineide, o que você pensa dessa situação toda? Ao longo do que a Fernanda citou, do filme Quilombagem, né, que tem exatamente 15 anos, ali quando aparece os meninos fazendo aquela colheita bem arcaica, tradicional, não teve avanço, né? Continua da mesma forma, continua ainda a ausência do poder público em relação ao escoamento da castanha, porque permanece aquela mesma história de que os meninos já vão para a mata fazer a colheita da castanha já endividados com os atravessadores que vêm da Bolívia, já fazem a compra, né, da castanha deles, já adiantam dinheiro. Tem todo um lado histórico, né, nessa parte que não teve avanço, não mudou. Você trazendo para a vivência deles, permanece ainda a história mesmo tradicional. Antigamente, tinha os atravessadores dentro da própria comunidade, né, que se dizia o dono dos castanhais, e faziam toda aquela troca, assim como vocês tiveram a oportunidade de ouvir através do filme, onde os próprios moradores, os quilombolas, os castanheiros, eles contam, né, que era a base de troca. E isso em 2002, 2003 ainda acontecia isso. Em 2004 ainda acontecia. Trocavam por mercadoria, né? Escambo, né? Não vejo muita mudança, porque eles trocam o quê? Os atravessadores vêm na época de final de ano, que é as festividades onde eles têm a oportunidade de viajar para perto dos familiares, para Guajará-Mirim, para Pimenteiras, ao longo do Guaporé, para passar o final de ano, né? E aí eles adiantam o dinheiro, ou seja, é uma troca, né? Eu vou te adiantar, você vai festar, mas quando chegar na época da colheita, de janeiro até abril, você está sofrendo o meu poder, né? Você está trabalhando para mim.
E outra, um outro fator muito errado que eu acho, eu já tentei fazer essa reorganização através da associação, mas você vê que ele já tem aquele costume, aquele hábito de vivenciar isso. De que forma? Eles já estão endividados, por exemplo. Quando vem quando acontecer a próxima colheita do ano que vem, eles já têm dívida desse ano e de anos para trás. Então, é trabalhoso, é dificultoso, né? Eles preferem ficar nessa zona de conforto, né? E não vejo um desenvolvimento desse potencial da castanha. E outra, se o Estado, o próprio Estado de Rondônia, como eu sempre já falei em várias palestras que eu falo a respeito da economia dos povos quilombolas aqui de Pedras Negras, em relação a saberem, procurarem, a ter o conhecimento, que é muita castanha, né? A gente já fez um cálculo, sai na base de 600 toneladas, é um escoamento muito grande, e aí deveriam investir, procurar uma maneira de tentar tirar esse ranço que já vem se alastrando, essa mesma coisa nessa questão da economia. Então, criar um selo, são castanhais, tem um histórico ali, quem teve a oportunidade de assistir o filme, viu, é uma história muito rica, é muito bonita, né? É cultural, inclusive até tem um pequeno vídeo desse ano, agora de 2022, do Francisco fazendo a colheita, eu enviei para a Fernanda, Eu vi. E ali eu acho que ela percebeu que não mudou, né? É o mesmo. Toda aquela história, eles vão, né, com paneiro, né, e aí vão para o avanço. Aí, esse ano deu uma melhorada que não teve muitas pessoas de outros lugares se filtrando no meio deles, que isso acontece muito, né? Aquelas pessoas que retornam na época da colheita se dizendo donos dos castanhais. Então, esse ano de 2022 não teve muito isso, porque nós fizemos uma reorganização na associação, onde colocamos em ata, registramos, né, que seria mais para quem já mora aqui. Aqui nós temos algumas... São bolivianos e que firmaram moradia aqui, onde as crianças já são alunos da nossa escola, alguns já estão no ensino médio, eles já têm história dentro da comunidade. Então, a associação, nós fizemos um apanhado de fatores, porque muitos não iam para os castanhais, só iam aqueles que diziam que meu pai era dono, que o meu pai, eu herdei não sei de quem, né? E nós resolvemos, assim, colocar que essas pessoas que estão aqui batendo, que nem eles falam, né? A gente passa o ano batendo mosquito, aí chega outro e leva o principal produto, né? Que é a castanha. Então, os direitos, né, tem que ser para aqueles que estão aqui na luta, que estão na resistência, né? Porque, para mim, são muito resistentes. Você vê da forma, né, aquele trabalho árduo, carregar aqueles pesos, aquele paneiro nas costas, né, entrar dentro da mata e encontrar os bichos peçonhentos, entrar com água na cintura, acordar todos os dias 3 horas da manhã para 4 horas da manhã estar lá. Aí vem a questão do transporte. Eles carregam aquele peso até na beira da estrada, que é por onde o trator passa. Então, assim, são N fatores, né, que envolve essa história, que envolve essa que eu acabei de falar, a resistência deles. E eles contam e eles participam de uma maneira assim que aquilo ali é felicidade para eles. É um trabalho árduo, é sacrificante. Eu acho outra coisa também. Por que o atravessador é que dá o preço, né, no produto que é deles? Isso tudo é essa questão que eu acabei de falar. A troca.
né? Pelo fato deles adiantarem o dinheiro, quando eles retornam para fazer a cobrança, eles querem dar o preço. Então, esse ano, a saca da castanha, né, que eles falam barrica, né? A barrica de castanha chegou a R$ 420. E o ano passado, eles não conseguiram chegar a 150. Então, esse ano, é que nem eu expliquei, a reestrutura deu uma melhorada. Porque você fazer todo esse trabalho e não ser recompensado, aí é uma vez por ano. E é que nem eu expliquei, né? É uma história, né? Como a Fernanda falou da preocupação dela, realmente é preocupante. Você vê ainda aquela história primata, é uma história primata ainda, né? Sim. Não se avançou, eu acho que desde quando eu cheguei aqui, né? Eu também eu comecei a andar pelo Vale do Guaporé em 2004, 2005, e é a mesma história. E depois que eu comecei a morar aqui, eu vivencio todos os anos a mesma situação. A mesma situação que eles passam. Principalmente os rapazes mais novos, né? E aqui tem muito homem, né? Então, a história deles é essa e eles já se acostumaram. Tá no sangue, tá na herança, sabe? Não digo nem que é uma forma tradicional, é uma forma histórica que faz parte deles. Eu acho que sem essa história saindo deles, eu acho que eles não se sentem bem, sabe? Para eles é tudo. Eu acho que eu faço uma comparação com a história do ouro. Parece ouro, a castanha vira ouro, né? Nessa época, onde a gente via aquela história dos garimpeiros e trabalhar com as dragas, com as balsas. Eu faço esse comparativo da história dos castanhais com a história do minério. Esse escoamento se dá, Elineide, está se dando pela estrada ou pelo rio? Quem compra essa castanha? Cortou, Fernanda. Quem pelo compra a rio. castanha? Pelo rio? Eles vêm quando são três compradores famosos, ou seja, onde os quilombolas já têm aquela dívida com eles, né? São 3 barcos bolivianos enormes, enormes. Esse ano ele está ainda maior, o que veio, né, o grandão. Eles trazem a mercadoria, né, eles trazem televisão, eles trazem colchão, traz produtos alimentícios, né, e fazem essa troca. É tudo por água. Aí eles saem daqui do Brasil e vão direto para Guaiará-Mirim, né, Bolívia, e de lá não sabemos qual é o processo que leva as castanhas. Você não vê um barco brasileiro fazendo esse trabalho. Você não vê nenhum brasileiro investindo, fazendo essa compra. É só bolivianos. É muito importante observar essas coisas todas, né? Em primeiro lugar, a proeminência da Bolívia nesse comércio da castanha, ela tem mais de um significado. Para o lado boliviano, a gente pode observar que é a manutenção de um sistema tradicional de coleta, né? Está sendo mantido esse sistema dentro da Bolívia. A gente tem que analisar assim, positivamente o que acontece dentro da Bolívia também, né? Não houve grandes alterações na forma de vida deles. Esse barco que você falou que vai para Guaiará-Mirim, eles terminam comprando a produção do entorno de Guajará também. A Resex Rio Ouro Preto entrega a sua castanha toda para a Bolívia. Agora, isso é muito diferente se você olhar o Acre. Porque a castanha de Rondônia chega à Europa e chega ao mercado norte-americano, mas chega como castanha oriunda da Bolívia. No Acre, não. A produção
é completamente administrada pelo Estado e a exportação se dá através de mecanismos do próprio Estado. Isso são mentalidades diferentes. E políticas públicas, né? Preocupados com a Mas aí tem um economia sentido do muito local, claro né? nisso. Esse desprezo ao Castanhal se traduz de uma única forma. Nosso negócio é agro, é pop, é pecuária, e nós queremos derrubar o seu Castanhal. Sim. Né? É um modelo de alteração dos padrões, não só de cultura, mas de produção. Se a gente pensar que um castanhal é muito mais lucrativo do que a sua mesma área em pasto, né? Não faz sentido esse modelo, mas é simbólico. O sulista, ele não está aqui para cuidar de castanha. O migrante que veio a partir da reorganização do antigo território e a sua passagem para o Estado durante o regime militar, ele veio em busca de terra para plantar e criar. E ele teve que pôr a floresta abaixo. Era um dos pré-requisitos para isso. Então, a permanência de castanhais é uma afronta a esse Estado que, vindo de Mato Grosso e se transformando em Rondônia, e depois adotando o modelo que já estava em Mato Grosso novamente, altera a própria feição da Amazônia. O pessoal hoje fala em rondonização da Amazônia nas áreas de rodovias. Eu já sou contrário ao termo. Eu acho que nós temos uma matogrossização de Rondônia e da Amazônia, porque esse processo ele começa com o Mato Grosso se transformando de cerrado em celeiro. Né? E em Rondônia isso é muito importante também. Mas eu enxergo outros problemas nessas coisas todas. O modelo tradicional é um modelo opressivo, embora as pessoas às vezes não percebam o grau dessa opressão. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Está havendo também uma reorganização cultural e produtiva das comunidades. Pedras Negras ainda consegue sobreviver com a castanha e com as pousadas, que, na lógica mais rasa possível, ainda são formas de vida tradicionais, pesca e coleta. Né? Mas as duas formas, como estão acontecendo, elas não têm duração prolongada. Primeiro, porque os castanhais sofrem a pressão do avanço da agropecuária, sem dúvida nenhuma. Segundo, o modelo da pesca, mesmo que seja o pesca e solte, ele é predatório. E é predatório ao ponto de que fazendeiros, sitiantes, fazem as suas barragens, essas barragens também estouram e jogam espécies predadoras no rio Guaporé, alteram a configuração da fauna. Né? O peixe pescado e solto, muitas vezes, ele é comido vivo pelos peixes carnívoros que sentem aquele sangue do anzol a hora que o peixe é libertado. Isso é muito comum e, infelizmente, não existem muitos estudos sobre isso. Né? E, por fim, o quilombola entrando nesse universo todo de contato com outras formas de riqueza, com outras formas de proceder, com outras formas de agir, ele vai tender a buscar uma maneira semelhante de existência, e isso é inevitável. Então, a gente tem que atentar para muitas coisas. O Médio Guaporé, ele está sob uma área de altíssimo impacto e influência, que eu acho até mais grave do que o que ocorre no Baixo Guaporé. Por exemplo, o Médio e Alto Guaporé estão passando, o Alto Guaporé já passou por um processo de devastação violentíssimo, mas o Médio Guaporé está sofrendo isso ainda com muita intensidade. E a reconfiguração das comunidades tradicionais é um ponto que tem que ser bem entendido e bem refletido, porque as próprias comunidades, às vezes, não se dão conta de tudo o que está acontecendo. Marcos, nós documentamos uma experiência de plantação de urucum e também melancias na região de Cafetal, na Bolívia.
E a produção de melancias nesse território, que é boliviano, está se dando por conta da... Não tem a polinização das abelhas nos municípios, na parte brasileira, por exemplo, e eles tiveram que migrar para a Bolívia para poder produzir melancias. Então, isso é muito... É um sintoma, né, do que... É uma evidência Morte, né? É um sintoma de morte. É uma evidência do que está acontecendo do lado brasileiro, entendeu? E que, infelizmente, vai atingir o lado boliviano, querendo ou não querendo também. Nós sabemos que grandes ruralistas de Rondônia estão comprando terra em larguíssima escala na área do Guaporé também. O Guaporé boliviano, do Itenes. Né? Então, esse processo tende a atravessar o rio sob muitos aspectos. Resta saber o grau de resistência que as populações tradicionais bolivianas, que são diferentes das populações tradicionais brasileiras, conseguem oferecer a essa invasão cultural, a essa invasão econômica que já está em andamento também. Mas você vê, não há incentivo, por exemplo, à melicultura no Guaporé brasileiro. E isso seria uma produção que não afetaria em nada o meio ambiente, seria altamente rentável. Aí você conversa com técnicos de agências estatais sobre agricultura e pecuária, eles vão falar das limitações do mercado de castanha. Ora, limitação coisa nenhuma, limitação é quando para de comprar. Por enquanto, a produção de Rondônia poderia estar 100% garantida e exportada, beneficiando as populações tradicionais. Não haveria condicionantes de mercado. Há ainda falta do produto para abastecer o mercado inteiro. O que não quer dizer que vai acabar com a agricultura de exportação, essas coisas. Mas há necessidade de um freio até para que a agricultura e a pecuária possam existir também. Porque se a gente perde a floresta, se você perder aquela bacia central da área do Zurueu, você vai perder a produção de água do estado. Então você vai ter uma catástrofe econômica, como nós já estamos assistindo em outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, essas coisas, onde a alteração climática é decorrente da devastação irresponsável do meio ambiente. Aqui nós ainda praticamos essa irresponsabilidade de uma forma muito naturalizada. E é grave para todo mundo. Eu costumo dizer que Rondônia não é um exemplo a ser seguido, né? Por mais afetuosidade, reconheço tudo que Rondônia fez e faz por mim. Isso é inquestionável, jamais eu vou questionar isso. Os meus 3 filhos são rondonienses, mas há um problema muito grave que e eu às vezes eu fico me sentindo muito pessimista, porque a sensação que eu tenho é que o capital venceu em Rondônia, né? Infelizmente isso me entristece, porque eu não tenho visto muitas alternativas e muitas saídas, né? É muito bonito levantar a bandeira da Amazônia, dizer SOS Amazônia, é muito bonito e faz parte de ativismo. Mas a realidade é uma realidade muito dura, é uma realidade muito perversa, né? É uma realidade em que a soja encostou em Rondônia e passou por cima de tudo, inclusive da própria... de outras agriculturas, outras produções, vamos dizer assim, né? E eu fico me questionando muito para onde vai essa castanha, como Dineide diz, que sai para a Bolívia, porque na hora que a gente vai comprar um produto de beleza, isso é muito bem vendido pela indústria de cosmético, né? Compre
sabonete de castanha, óleo de castanha, e da onde que vem essa castanha, e o que ela está beneficiando, quem que ela está beneficiando, quais são os povos que produzem essa castanha, que estão na batalha, né? Como a gente sabe as dificuldades de colher castanha. Eu vi um vídeo que você me mandou do Francisco colhendo castanha. Eu achei ótimo, assim, achei belo dele entrando, mas eu sei que assim é belo numa perspectiva fílmica, vamos dizer assim. Mas a realidade ela é cruel, né? Para onde essa castanha está indo? Para onde a produção das pessoas, o trabalho das pessoas está indo e está se perdendo ao mesmo tempo, né? É bem preocupante, porque eu tenho a impressão o tempo inteiro que há uma ausência em Rondônia de tudo que é de Rondônia, efetivamente de Rondônia, daquilo que efetivamente é produzido em Rondônia. A gente está o tempo inteiro adquirindo hábitos, inclusive alienígenas, à nossa realidade de Amazônia, né? Isso é muito preocupante, porque tem momentos que eu me sinto um pouco sem futuro mesmo, de dizer, olha, infelizmente a devastação está a galope, né? Erineide, gostaria de fazer uma provocação no sentido de esses 2 anos de pandemia que, naturalmente, a mobilidade no entorno do Rio diminuiu muito, e se é visível que fez bem para a natureza a ausência dos humanos nesses 2 anos. Nós temos imagens, por exemplo, de eclosão de tartarugas, entendeu? Que de um ano para outro aumentou muito. E eu queria saber se vocês sentiram isso, se vocês enxergaram isso, essa mudança. Sim, bastante. Aumentou muito a tartaruga e aumentou muito o jacaré, porque as pessoas que vieram nesses 2 anos de pandemia, assim, em questão ao turista que vem e faz o modelo de pesca, pesca e solte, né? O turista mesmo, que ele não vem para agredir, ele vem na questão da prática esportiva, que vem de outros estados, né? Porque eles vêm de avião, né? Durante essa pandemia eles vinham de avião, foram poucos, mas eram grupos, pequenos grupos, né? Porque nós tínhamos aquele controle de não ultrapassar a quantidade de pessoas de fora, e tinha toda a exigência da questão do remédio, do exame, né? Então, não houve aquela famosa que vem de outros municípios próximos, né? As pessoas vêm pescar e matam o peixe, né? Matam a tartaruga, a questão das redes, né? E teve essa ausência. E hoje você vê muita tartaruga e jacaré, muita tartaruga e jacaré, sabe? Então a gente percebeu sim essa questão da natureza com o meio ambiente. E uma outra coisa que aconteceu foi que antes aquele peixe enorme, né, que tá invadindo o Guaporé e está matando as outras espécies, ele só tinha em Surpresa, Guajará-Mirim. E agora ele apareceu muito aqui pro nosso vale. Inclusive, está tendo muita ausência da piranha, que é o peixe nativo dos guaporeanos. E com a vinda do pirarucu, agrediu muito. Esses 2 anos ele apareceu
e desenvolveu, sabe, muito, muito, muito mesmo na questão do pirarucu. Inclusive, nós fizemos uma solicitação para que o mapa de Brasília a equipe do mapa vieram fazer uma vistoria, porque fica-se aqueles decretos, lança-se aqueles decretos dizendo que não pode matar o pirarucu, só que o pirarucu ele teve um crescimento muito grande. E não vale que a gente não encontrava ele assim tão fácil. E hoje encontra assim facilmente e teve a ausência desses peixes pequenos, né? Que é o tucunaré, a piranha. Nós tivemos essa problemática. Agora, em relação às outras espécies, aumentou bastante. E aí nós fizemos uma solicitação para que fosse revisto, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, essa questão para que, pelo menos, os quilombolas, as comunidades tradicionais, pudessem, e o indígena, né, pudessem estar pescando esse peixe, pudessem estar vendendo, comercializando, fazendo alguma coisa, porque é muito mesmo, porque a história do pirarucu, quando ele vê os outros, quando ele vê perigo, ele engole todos os filhotes, né? E depois ele joga de uma vez e isso vai crescendo, vai se alastrando, está alastrado o nosso vale, né, essa espécie. Coisa que antes era bem raro existir. Então, eu acho que dentro desses 2 anos prejudicou essa parte. Agora, a outra não, né? Que é a da tartaruga e jacaré. Isso ainda é impacto que a gente não conseguiu estudar em relação às próprias usinas hidrelétricas. O Vale do Madeira está literalmente empesteado pelo pirarucu. Eu não sei se vocês acompanham esses vídeos de internet. Agora, esses dias, pescaram aqui no Lago de Santo Antônio um pirarucu de 2 metros. E o cara estava fazendo uma festa no vídeo. Mas, assim, a quantidade é muito grande. E dentro dos reservatórios, as 2 empresas ainda mantiveram a restrição do acesso dos pescadores à área. Quer dizer, então, há uma expansão considerável. Como é que esses peixes podem ter chegado? A gente precisa entender, né? Como é que eles sobem essas corredeiras, essas correntes. Santo Antônio Energia está fazendo reprodução de pintado em cativeiro e apresenta isso como uma grande conquista. E não é conquista coisa nenhuma, no final das contas. Os bagres não têm mais cachoeira para subir. Então, ou você reproduz o que puder no cativeiro para falar que não houve uma afetação ambiental, ou a máscara cai de todo jeito. De qualquer forma, não se está conseguindo a reprodução de outros tipos de bagre. Eles estão festejando pintado. Mas e as demais espécies? Oi, Jura. Marcos, em 2000... A pergunta do Jurandir. O búfalo também teve um aumento muito grande do búfalo. O búfalo estava já chegando nos quintais lá da comunidade quilombola de Santo Antônio. Aqui próximo a Paudólio, aqui perto de Pedras Negras, já a gente estava encontrando já caminho de Pedras Negras. Então, assim, também teve um grande alastramento dessa espécie. Foi o búfalo. Marco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse é um problema ambiental seríssimo, que é a questão dos búfalos selvagens no Guaporé. Fazendo uma leitura a partir dos primeiros animais que foram colocados lá, se eu não me engano, nos anos 50, e eles se reproduziram de uma forma que não tem mais, praticamente incontrolável, e as soluções, e ainda não tem solução. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, o búfalo é o emblema do problema ambiental no Guaporé, né? Mas é uma coisa contraditória também, porque você vê o búfalo tratado como um invasor
no Guaporé, e há um monte de projetos, desde os legislativos até os ambientalistas, para exterminar a população bubalina no Vale do Guaporé. Em outras áreas você não vê animais exóticos, a fauna local, sendo tratados da mesma maneira. O cavalo de Roraima recebe proteção. O pantaneiro também recebe proteção. Há uma série de pássaros que recebem proteção. O búfalo, nesse momento, ele é alvo de uma vontade de limpeza, como se o problema ambiental estivesse condicionado somente à sua existência. Então, o búfalo está se expandindo pelo Vale do Guaporé, isso não há dúvida, está se expandindo. Mas, ao mesmo tempo, você está tendo retração dos ambientes nativos e talvez isso pressione o búfalo também a ir para as áreas onde as florestas ainda estão mais em pé. Então, tem que se pensar a coisa no conjunto, né? Há uma expansão da população de búfalos? Estão expandindo para que área? Para a área das fazendas, para as áreas que já estão colonizadas, ou para as áreas que estão ainda territorialmente protegidas, ambientalmente protegidas. Isso é necessário ver. A população precisa de controle? Precisa. O controle vai se dar pelo abate puro e simples? Isso é estupidez, porque isso é um recurso. É uma riqueza. Então, formas de manejo seriam a situação ideal para essas populações excedentes do búfalo. Então, se você consegue trabalhar isso com as comunidades tradicionais, eles vão ter um recurso a mais para se sustentar, ao invés de simplesmente exterminar, coisa que não vai ser possível. Aquela ideia que se teve no início dos 2000, fazer safari no Vale do Guaporé para caçar búfalo é loucura total. Não existe isso. O cara que vai para lá caçar búfalo, ele vai terminar matando uma oncinha aqui, uma oncinha ali, né? Vai matar um veado pantaneiro, vai matar jacaré também, vai matar o que for que aparecer, vai entrar na lista. E isso é uma coisa também que chama atenção. Eu não sei se vocês viram isso numa reportagem da Folha de São Paulo em 2021, em novembro de 2021. O Vale do Guaporé hoje, tanto no lado brasileiro quanto no lado boliviano, é um grande exportador de partes de onça pintada. Para onde? Para o mercado da medicina tradicional oriental. Acabaram os tigres. A quantidade de tigres existentes no planeta não é mais possível, viável para abastecer esse mercado de medicina tradicional. Mas só do Guaporé, parece que saíram até novembro do ano passado mais de 700 onças caçadas ilegalmente rumo aos mercados orientais. E aí há o aproveitamento desde a pele, aos dentes, aos ossos, ao sangue, à carne, tudo para esse tipo de medicina. E nós estamos silenciosos em relação a isso. Porque grande parte dos compradores dessa produção clandestina, desse animal abatido ilegalmente, também é um forte investidor da área do agronegócio, e ele vai comprar produtos da área do agronegócio e vai levar para a China também. Então há um silêncio perturbador sobre essas matanças. Que eu digo assim, quando eu vou falar em questão do búfalo, eu tenho que colocar todas as outras questões ambientais em cena para poder fazer uma discussão pertinente. Tem os botos também, não tem, Marco? Os botos, pois é, essa é outra coisa. Eu não sei se vocês já viram como é que se mata boto no Amazonas. Já assistiram isso? Não. Jogam abóboras fervendo. E quando o boto engole a abóbora, ele explode. É uma coisa louca, insana. Né? E o boto é usado para quê? Ele é usado para fazer isca. Né? Algumas comunidades estão vendo no boto um rival de pesca agora, não mais um rival de sexo.
Mas o boto é considerado predador da ictiofauna local, então, para cima do boto. Né? Da mesma forma, você tem que pensar em outros animais que têm uma comercialização valorizadíssima e que passam desapercebidos e que são fortemente contrabandeados. A gente lembra, o tráfico de animais só perde em escala de comércio ilegal para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Né? Mas aí a gente tem que parar e pensar. Hoje a população do planeta está em 7,7 bilhões de pessoas. E ela é sustentada por um modelo agrário, agropastoril perverso, como o do Brasil, que produz para o mundo todo e deixa seu povo passando fome e morrendo de fome. 116 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar, e insegurança alimentar é um termo assim, suave para falar necessidade, subalimentação, fome, um monte de coisas. Né? Mas no final do século XXI, seremos aproximadamente 11 bilhões e meio de pessoas. Esse modelo não vai dar conta. Se chegarmos lá, né, Marco? Porque a nossa Mas espécie... aí você vai ver que o modelo não deu conta. Nós destruímos... A nossa espécie não deu certo. A nossa Exatamente. espécie não deu certo. Não deu certo. Onde a gente passa, a gente leva a destruição. É impressionante. Há estudos muito evidentes sobre isso, né? Eu penso muito nisso. Nós não damos certo como espécie, nem no convívio conosco mesmo. Né? Que questão nós temos de nos destruir? Essa briga, nesse momento que nós voltamos a experimentar, né, em relação ao marco temporal nas terras indígenas. Qual é a necessidade de ocupação da terra indígena? Como é que o agronegócio e o governo atual do Brasil não conseguem perceber a terra indígena como um benefício para o próprio agronegócio? A manutenção dessas áreas preservadas é vital para a manutenção da estabilidade climática. Né? E a produção brasileira ela depende da estabilidade climática para poder se segurar. Então, assim, como espécie, eu também acho que nós somos um fracasso muito grande, e esse crescimento vai colocar em xeque todo o modelo existencial que nós temos. Não vai ser possível produzir da mesma forma para alimentar todo mundo. E aí nós vamos para onde? E a soja já tem dias contados na Amazônia. Europa e China já estão investindo em produção dentro da Ásia e em produção dentro da África. A ideia é que se complete a década de 20 com o fim da exportação da soja para a Europa e com a minimização de exportação de soja para a China. E aí a gente fica com deserto. A gente fica com deserto, igual das outras vezes. Ficamos que com a soja deserto. trouxe, exatamente. Em todas as situações, depois que passa aquela efervescência econômica do momento, restou o quê para a Amazônia? Né? Então, essas coisas têm que ser pensadas. Nós queremos sustentabilidade, a sustentabilidade está onde? Né? O modelo de vida das populações não é respeitado nem valorizado. Derrubar um castanhal é simbolicamente necessário em Rondônia. Não é economicamente necessário, é simbolicamente necessário. Porque o modelo colonizador implica nessa devastação da floresta. Né? Então, tem que se pensar aonde queremos chegar e o que nós vamos deixar como legado às gerações futuras. E eu acho que nós não vamos deixar grandes legados, coisa nenhuma, e a história vai ter um julgamento muito severo sobre a nossa sociedade, que tem instrumentos para avaliar o problema que está causando, mas insiste em violar todo o conhecimento que ela mesma produziu. Tem uma música que toca numa das novelas que eu estou assistindo, em que ela diz alguma coisa assim: isso é para os filhos os filhos dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, verão. E aí, engraçado que eu sempre respondo sozinha, assisto televisão no quarto, eu sempre respondo: não, não verão.
Exatamente. Porque o avanço da degradação ambiental, e assim, a gente tem números, a gente poderia aqui ficar um dia inteirinho falando dos inúmeros impactos que a gente tem sentido em todos os lugares do mundo, né? Nós estamos dentro de uma teia de aranha, né? E essa teia de aranha tem sido cortada em vários lugares. Eu me lembro que em 2020 todo mundo falava que a pandemia talvez fosse um momento de grande aprendizado para a gente. Infelizmente, eu não acredito nisso. Assim. Eu queria acreditar, mas infelizmente eu não acredito. Eu acho que a gente não consegue aprender, não tem aprendido, pelo menos nós, homens e mulheres brancos contemporâneos, né? A gente não tem aprendido nem com o passado, nem com o presente. E o legado que a gente vai deixar, ele é preocupante, ele é assustador. E aí eu volto um pouco para a questão do cinema Amazônia, enfim. E eu sempre falo muito, assim, eu acho que o legado que a gente pode deixar é o registro dessa memória, é contar essa história, para ver, talvez, para o futuro, outras gerações vão dizer, olha, não vamos repetir essa história, mas, assim, não sei. Queria dizer, já me despedindo, por causa da mais de 1 hora e 15 minutos, que foi muito bom ver vocês. Estou com muita saudade, sinto muita falta do Guaporé. Recebo quase toda semana um monte de fotografia do Guaporé que me mandam. E o Guaporé, assim, está sempre nas nossas conversas, na nossa vida, nos nossos sonhos, e espero muito que a gente possa voltar. Eu sinto uma necessidade vital, a alma sente uma necessidade vital de estar aí com vocês. Tenho certeza disso. A minha última ida ao Guaporé foi na nascente, que se dá ali no município de Jauru, no Mato Grosso, se não me engano é Jauru ou Pontes de Lacerda. E aí documentamos também no processo desse filme que estamos fazendo a festa do Congo, que é uma festa com muitos elementos da África. E aí eu me pergunto, né, porque de alguma forma o Brasil passa pelo antigo Mato Grosso e se conecta completamente com Rondônia, né? E um território onde a gente tem África, onde a gente tem os povos tradicionais, e onde a gente tem os bolivianos, onde a gente tem os brasileiros, e essa enxurrada de pessoas que foram convidadas para ir para Rondônia, né? De maneira que eu acredito que o Voando sobre a Amazônia, que é esse documentário que está em gestação, ele possa também deixar uma contribuição no sentido dessa pluralidade de línguas, né? Dessa pluralidade de pessoas e línguas, muitas das línguas que estão no processo de extinção. Então, a gente tenta, de alguma forma, fazer uma projeção positiva desses territórios, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e perceber que muitas coisas estão morrendo ou a ponto de morrer, né? As línguas de várias etnias são uns exemplos disso, né? E aí, Marco, é sempre um prazer estar dialogando com esse Brasil tão distante, que é um Brasil das margens, e que o Brasil precisa cada vez mais olhar para essas margens, olhar para essa região de fronteira. A gente dá as costas para a Bolívia, né? Então, os guaporeanos, de alguma forma, são privilegiados no sentido de desfrutar dessa natureza e no sentido de se integrar também com a América Latina, que o Brasil não se integra, de se integrar com os povos tradicionais, que o Brasil também não se integra. Então, eu diria que o processo de resistência são os verdadeiros guardiões da floresta, guardiões da fronteira.
os guaporeanos, o povo do Guaporé? Você falou coisas importantíssimas nisso tudo, né? Assim, a questão da extinção é uma coisa que tem que ser pensada firmemente. Eu me lembro de Lévi-Strauss, quando passou aqui e escreveu Tristes Trópicos, que ele calculou a população indígena da Rondônia Oriental em 50 a 60 mil pessoas. Rondon, que abriu a picada da linha telegráfica, calculou uma população semelhante no que hoje seria o eixo da 364. E, por extensão, se a gente pensar no Guaporé, Madeira e Mamoré, a gente vai ter outros 50 a 60 mil. Quer dizer que na década de 1950 estavam vivos pelo menos 100 a 120 mil pessoas de origem indígena em Rondônia. Ao final do regime militar, em 1985, eram 2.500. Olhem o tamanho do genocídio. Hoje nós não estamos em 16 mil pessoas e estamos passando por um outro processo devastador, né? Só quem está vendo hoje os Caritiana, os Caripuna, na briga com CASAI, com FUNAI, com os próprios órgãos de proteção ao índio, e eles falando, relatando os desaforos que eles ouvem hoje, de funcionários que trabalharam como amigos a vida toda. Isso é uma política de Estado, inclusive de extermínio, não tem nenhuma dúvida. Exatamente, extermínio total. Então, nós não aprendemos, infelizmente, nós não aprendemos com a história. O convívio com os bolivianos é fantástico. E eu sugiro, fica sempre essa sugestão, que em algum momento o Cine Amazônia encontre os mojos de São Inácio. E vocês vão ver um espetáculo de uma beleza raríssima na Amazônia. É uma coisa assim de encher os olhos e de alegrar a alma até onde se pode pensar. Né? Uma grande maravilha que existe aqui muito perto da gente, que é conhecida externamente na Europa, nos Estados Unidos, na Unesco, no Vaticano, mas que não tem chances no Brasil. Né? O que é uma pena para nós. Porque perdemos a oportunidade tanto do convívio quanto desse conhecimento de arte em um grau avançadíssimo. E com isso também eu quero me despedir. Assim, a minha mensagem é uma mensagem de desafio. É necessário superar, mas também uma mensagem de desesperança em muitos sentidos. Até aqui nós perdemos a luta contra nós mesmos. Nós estamos sempre em desvantagem em relação ao que fazemos como sociedade. E eu não calculo que nós consigamos deixar um grande legado civilizacional às sociedades do futuro. Na verdade, eles vão nos olhar com assombro. Com isso eu encerro também a minha participação, passo a palavra para a Irineide, que, como eu disse, hoje é a autoridade para falar do Guaporé, né, Irineide? Também, enquanto vocês estavam falando, aí a gente fica viajando na história, né? É sempre um grande prazer fazer parte de qualquer palestra que envolva a história dos povos guaporeanos, principalmente pessoas marcantes como vocês, né? Principalmente aí o meu mestre, doutor. É sempre bom ver o senhor, professor Marcos, muito bom. O senhor transmite uma segurança muito grande nas suas palavras, né, na valorização da história, que é o povo guaporeano, esse povo de resistência. É um prazer sempre muito grande também estar tendo essa oportunidade de falar um pouco, né, da presença do quilombola na história de Rondônia, junto com a Fernanda e com o Jurandir, essas pessoas que são envolvidas, que têm essa humildade de reconhecer, né, e respeitar essas pessoas. Vocês têm um jeito de tratar eles de uma forma com valorização, coisas que a gente não vê muito por parte das pessoas que desconhecem a história. A história do Vale do Guaporé ela é rica, muito rica.
E quando eu falo sempre, eu me emociono, porque tem a tristeza, tem a alegria, tem o amor, né? E tem a beleza principal. Então, eu deixo o meu recado, eu deixo é que através dessa live leve a pessoas que não conhecem uma riqueza tão grande que é a história desses povos. Meu muito obrigado, fico com o meu agradecimento. Em meu nome, em nome da dona Aniceta, em nome do Francisco, do Apolônio, né, das pessoas que estão aqui na frente da liderança quilombola. Muito obrigado.